que se coloca na pauta do Brasil a questão do déficit habitacional. Para você, como advogado, preside a comissão na OAB, assessora o Ceará Periferia, como é que se encontra hoje a questão dos conflitos fundiários nas cidades, a partir, repito, da nossa realidade, que é Fortaleza? Em relação ao que está sendo indagado, é o seguinte: nós temos um problema sério de recurso. Contudo, como bem você levantou e a Olinda colocou, nós temos uma questão que é, digamos assim, a disponibilidade dos gestores públicos em dedicar uma parte do orçamento para a habitação de interesse social. Vamos focar na habitação de interesse social. Sentar na mesa de negociação dos conselhos e, olha, eu quero construir tais unidades habitacionais. Quais são os números que vocês têm hoje em termos de Fortaleza e região metropolitana de déficit habitacional? Qual o número de famílias cadastradas vocês têm hoje? A Olinda acabou, no anterior, ela tinha falado em torno de 300 mil, não é isso? E a maioria é na região metropolitana, e aí eu digo assim, porque não é só aqui na região metropolitana, você já tem isso aqui para a região metropolitana do Cariri, e você vai também para a região de Sobral, sendo o déficit habitacional grosso, digamos assim, né, essas políticas. E aí quando você pergunta assim, numa cidadezinha pequena, como Nova Olinda, ou então Areré, tem déficit habitacional? Tem, sim. Tem. Está com habitação. Está em coabitação, está no aluguel, está em todo lugar. Mas no rural é muito claro isso. Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Olá, no último dia 21 foi comemorado o Dia Nacional da Habitação. A data, criada em 1964, que ironia, nasceu a partir da aprovação da Lei do Sistema Financeiro da Habitação e da criação do Banco Nacional da Habitação. 61 anos depois, a garantia de moradia digna ainda é um grande desafio para o Brasil e o sonho de grande parte dos brasileiros. Por isso, a importância de fazer uma reflexão sobre a situação de milhões de brasileiros que vivem em situação de rua, em moradias precárias ou que não possuem casa própria. É preciso chamar a atenção para a política habitacional brasileira, que ainda é uma realidade distante para boa parte da população. Os desafios e oportunidades para a habitação de interesse social são do tamanho do Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 25% da população não possuem casa própria e 13% daqueles que possuem têm a segurança jurídica da posse, ou seja, faltam o papel da casa. Nesta edição, o Observatório, vamos conhecer um pouco do Centro de Estudos e Articulação da Periferia sobre assentamentos humanos, Ceará Periferia, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 1991, que atua em todo o Brasil. O principal objetivo da Ceará Periferia é apoiar movimentos populares, urbanos e rurais na luta por melhoria das condições de vida em assentamentos humanos. Para discutir melhor o problema do déficit habitacional brasileiro, conhecer o trabalho desenvolvido pela ONG Ceará Periferia na luta pela garantia de moradia digna dos excluídos do sistema habitacional, o Observatório de hoje recebe Olinda Marques, diretora-geral da ONG Ceará Periferia. Olinda é socióloga, coordena projetos de moradia popular nas cidades de Maracanaú, Eusébio, Sobral, Icapuí e Fortaleza. Também foi presidente da Habitafor e secretária da Regional 3, em Fortaleza. Atualmente é membro da Associação da Rede de Núcleo de Habitação de Interesse Social e conselheira nacional e estadual das cidades. Também aqui conosco o advogado Arnóbio Gomes, assessor jurídico da Ceará Periferia.
atua em várias ações de regularização fundiária e é vice-presidente da Comissão de Regularização de Conflitos Fundiários da OAB Ceará. Aos dois, os nossos agradecimentos pela participação para discutirmos um tema tão importante como este. Nós temos hoje um déficit que eu queria começar chamando a atenção do nosso internauta para essa situação que deve sensibilizar a todos. Afinal, um país como o Brasil, pretensamente moderno, vivendo um sistema de governo democrático até aqui, embora com seus percalços, me parece, não é razoável que tenhamos hoje milhões e milhões de pessoas nas ruas ou sem moradia, ou alguns tantos em moradias precárias. Olinda, eu queria começar com você. Mostra para a gente qual é essa realidade, como é que ela é, a partir de Fortaleza e do Ceará. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite, dizer que o Ceará Periferia, uma ONG nascida aqui no Ceará, em Fortaleza, e a gente tem ampliado nossas atividades do Brasil afora, na América Latina, né, e até ultrapassando aí as fronteiras latino-americanas, indo na África, né? Então, você sabe que o Brasil é um país com 95% da população morando em cidades. Então, é nas cidades que aparecem as desigualdades sociais. Então, você tem a precariedade do saneamento, a precariedade da saúde, a precariedade dos serviços básicos. E a habitação é uma das 5 necessidades básicas do ser humano. Então, quando você tem uma casa, você tem um abrigo, um lugar para ir depois do trabalho, um lugar para deixar seus filhos, né? Então, o primeiro passo é o conceito da moradia. E Fortaleza, a região metropolitana, não é diferente de Salvador, Recife, Natal, onde, digamos assim, a periferização, né, os conflitos urbanos se dá nessas cidades de médio porte, ou chamada também região metropolitana. Certo? Então, o déficit habitacional de Fortaleza e região metropolitana é cerca de talvez de 300 mil famílias que ou não tem casa ou tem casa precária. E onde é que estão essas famílias? Elas estão nas áreas mais precárias dessas áreas. Estão nos córregos, estão no aluguel, elas estão em casa de parente, estão subalocadas, né, em diversas formas de morar ou de sobreviver. Certo? Então, para isso, o Ceará Periferia se apresenta como uma proposta em 35 anos de alternativa para dar uma solução definitiva para essas famílias, certo? E a habitação é um item muito caro, você sabe, né? Então, para fazer uma casa, você precisa ter um terreno. Para ter um terreno, você tem que adquirir aquele terreno, ou doação, ou supostamente compra, venda, de alguma transação, supostamente deve ter saído, não sei. E quando na Constituição, os 2 artigos da Constituição, na última Constituição, que nós chamamos revolucionária, né? De 82, nós temos 2 artigos que garantem o direito à moradia, que garantem o direito a esse abrigo. Somente 2 pequenos arquivos. Então, artigos. Certo? E você sabe, por ser um item caro, precisa de recurso para construir, e os recursos são muito escassos. Hoje, na proposta nacional de construção de unidades habitacionais, nós temos que recorrer ao governo federal. Certo? Então, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, agora com o governo Lula, a retomada do Ministério da Cidade foi criado, nós mesmos podemos participar, e a gente elaborou conjuntamente o novo Minha Casa Minha Vida, onde possibilita, certo, uma meta bastante ousada, mas ainda não chegou à finalização, de 5 milhões de unidades habitacionais. Desses 5 milhões do déficit nacional, certo, pouco mais de 1,5 milhão, né, foi contratado. E aqui no estado do Ceará, o Ceará Periferia, como outras entidades parceiras, aí eu queria citar a Federação de Bairros de Favela, a CONAN, outros movimentos, a gente tem pautado e tem construído um dos maiores residenciais habitacionais aqui em Fortaleza, que é o projeto Luiz Gonzaga. E agora nós vamos fazer o Luiz Gonzaga 2. Mas, meus queridos, pasmem que nas cidades de até 50 mil habitantes não tem construção de unidade habitacional.
mesmo com a iniciativa do governo federal de abrir espaço para os municípios construir, alguns municípios não se, digam assim, não vão atrás, não tem capacidade técnica, não se estimula a construir, certo? Então, o déficit habitacional vai crescendo, porque tem famílias que vão nascendo, tem famílias que vão procurando abrigo, vêm para a cidade, certo? Em Fortaleza tem um índice de crescimento habitacional de 2,5%. De taxa, né, de crescimento anual. Certo? Então, vai se acumulando aonde? Na região metropolitana. Eu queria trazer para ti, Arnóbio, no momento que se comemora o Dia Nacional da Habitação, que foi pela lei, que foi criado o Sistema Financeiro de Habitação, BNH, né? Em 1964, na abertura eu disse que ironia, porque foi um dos períodos mais difíceis, eu diria que é uma mancha na história do Brasil, porque o período da ditadura já instalada, e ironicamente tiveram essa ideia, embora não se tenha obtido ainda os resultados necessários, mas o fato é que é a partir da criação dessa lei, é a partir do BNH, o Banco Nacional de Habitação, que se coloca na pauta do Brasil a questão do déficit habitacional. Para você, como advogado, preside a comissão na OAB, assessora o Ceará Periferia, como é que se encontra hoje a questão dos conflitos fundiários nas cidades, a partir, repito, da nossa realidade, que é Fortaleza? Bem, bom dia a todos, né, todas. E agradecer pelo convite e parabenizar pelo tema, né, que é palpitante. E é um tema, como bem disse Olinda, está no nosso métier do dia a dia e está no sonho de todo mundo, né? Tanto que popularmente diz que em casa quer casa, não é isso? E a gente tem um problema sério no tocante a isso. Eu posso reforçar aqui a palavra da Olinda, primeiramente acerca do direito à habitação, porque na emenda 26 de 2000, né, na emenda constitucional, incluiu-se no artigo 6º da Constituição o direito à moradia. Então, é um direito fundamental. Como hoje está muito debatida a questão da soberania, né? Está lá no artigo 1º, nós estamos agora falando aqui no artigo 6º, que fala dos direitos fundamentais e sociais. Então, nessa perspectiva do direito à moradia, você tem um conjunto de condições que, como bem disse a Olinda, não é só a casa, não é isso? Você também tem que ter a segurança jurídica da casa, não é isso? Você tem que ter a habitabilidade, não é isso? Você tem que levar condições de infraestrutura para estas casas que estão, né, em condições insalubres, né, como bem disse aqui. Então, no tocante à regularização fundiária, que também é um instrumento de pacificação, posso lhe dar aqui alguns números. Fortaleza, vamos situar em Fortaleza, nós temos cerca de mais de 700 assentamentos precários, que não estão regularizados, poucos foram regularizados ou estão em processo de regularização, e a gente, de uma certa forma, participou disso quando estivemos na prefeitura, né, de Fortaleza. Por exemplo, do Pirambu, do Serviluz, né, do Cais do Porto. E temos também ainda assentamentos estes que ainda também dependem de urbanização, muitos deles, né? Podemos citar aqui o Poço da Draga, que é um emblemático, né, centenário, né? Certo? Como outros que a gente já fez, a urbanização, que é a Comunidade Maravilha, né? Favela Maravilha, que todo mundo conhecia ali perto da Unimed, do Girador ali. Che Guevara, né? Che Guevara. Então você tem esse conflito. Imaginemos, fora isso, desses 700 assentamentos precários de Fortaleza, certo? Muitos têm urbanização, mas não estão regularizados, certo? E outros, cerca de mais de 300 processos, seja de 10, 20 unidades, até 300, 400 unidades, que tem um conflito fundiário, onde tem decisões já emitidas, transitadas e julgadas, e que só não são cumpridas as decisões. Enquanto nós estamos falando aqui, eu estou mostrando algumas imagens que foram fornecidas, inclusive por vocês do Ceará Periferia, só para ilustrar aqui para o nosso internauta do que nós estamos falando. Né? Então, se você hoje cumprisse 10% das decisões judiciais que já tem aí disponível com transitado e julgado, nós teremos uma guerra em Fortaleza. Daí que a regularização fundiária servirá como instrumento de pacificação,
certo? E o custo para regularizar não é tão alto, certo? Porque, como bem disse a Olinda, você construir uma casa ou um apartamento, no caso das grandes cidades, né, que construir casa nas cidades grandes fica difícil por conta da terra, o acesso à terra. Por que que os processos já estão transitados e julgados e não se regulariza? Qual é o óbvio? Qual é o problema? É a omissão do poder público? É porque o proprietário daquela terra, daquela área não aceita? É porque o Estado não o indenizou? Qual é o problema? O problema é que nós temos que construir vários instrumentais. E é isso que nós temos no Estatuto da Cidade, no plano diretor, que nós poderíamos usar esses instrumentais, certo? Então, você tem o direito à propriedade versus o direito à moradia. Como a gente equilibrar isso? Então, aquele e aquela que é dono ou titular de um domínio, que está ocupado por centenas de famílias, quer receber algo em contraprestação por isso. Então, cabe ao poder público, nós construímos, nós enquanto entidade, né, construímos alternativas. Já existem algumas alternativas, certo? Que você pode ir construindo isso. Mas precisa se maximizar isso, certo? Então, você tem a transferência de direito de construir, que você podia usar o CEPAC como um recurso para indenizar ou dar como transferência de direito de construir naquela área, é uma das discussões, certo? Que você tem que puxar agora, inclusive, no plano diretor, na revisão do plano diretor, não é isso? E nas conferências, para a gente poder servir como instrumental, porque você vai permitir ao proprietário receber algum recurso, certo? Em troca da sua propriedade, e permite que o poder público possa regularizar essa propriedade, certo? Então, é nesse movimento que a gente se inclui. Olinda, historicamente, é feita uma crítica, e que até certo ponto procede, nessa questão da moradia, a partir das invasões, tá? Que a gente chama dos conflitos territoriais, né? Territoriais, fundiários e tal. Porque as pessoas invadem aquela terra que está lá, tem um proprietário, mas não tem utilidade social, e as pessoas que não têm onde morar se acham no direito de buscar a sua moradia, o espaço para a sua moradia. E o poder público, de alguma forma, legitima essa invasão quando ele leva, por exemplo, a energia, quando ele leva a água para esses setores. Como é que isso é resolvido? Como é que você tem um conflito, sabe que aquilo não está legalizado, mas o poder público, que não pode deixar de atender, porque tem ali 100 famílias, 200 famílias, e leva esses serviços públicos essenciais. Aí você vai para o direito à moradia. Vamos tomar um exemplo concreto. Você tem uma área da União, as margens das BR, e as famílias, é uma área urbana, bem localizada, as famílias sem ter moradia vão lá e ocupam. A área é bem consolidada. Eles fazem as ruas, o planejamento mínimo, aí você vem o direito à moradia mesmo, a luta pela terra, a luta pelo direito a permanecer, mesmo que seja precariamente. Mas aí é um tipo de conflito em terras, digamos, do Estado. A senhora mencionou a União, mas quando se trata de um privado? De um privado. Aí o privado, como proprietário de direito, vai nos tribunais fazer o direito de posse, né? Sim, e é aí que gera o conflito. Exatamente. Aí você tem aí, por lado da sociedade civil, os movimentos querendo permanecer na posse, você tem a intermediação ou do Ministério Público ou do Poder Público, intermediando a solução definitiva. Ou tira, ou bota no aluguel social, ou vai até o proprietário sair. E, por outro lado, você tem, digamos assim, as políticas nacionais que garantem, está entendendo, certo? Pelo menos a possibilidade de troca. Você tem, assim, o recurso do Minha Casa Minha Vida, certo? Que pode desapropriar, comprar aquele imóvel do particular, desde que as famílias saia livre, né? E pode comprar essa área para o direito à moradia, para consolidar. Só que, em muitos casos, você sabe que nós tivemos, assim, uma neutralidade muito grande, um apagar. Nós ficamos aí uns 6 anos sem um movimento nacional, sem nenhuma projeção nacional para garantir
digamos assim, essa construção de unidades habitacionais. O Minha Casa Minha Vida tem se apontado como uma possibilidade concreta para esse caso específico, quando a área é privada. Quando a área é pública, de terreno da União, o governo federal lançou um programa chamado Nossa Terra, Terra Nossa, né? Certo? Que é possível, sim, que os movimentos comunitários possam acessar essas áreas para fim de moradia, em área já consolidada. E aí, quando já está totalmente consolidada, aí eu digo sim, é omissão, às vezes, do poder público. Muita omissão, porque você tem, em Fortaleza, quase 5 ou 6 bairros enormes, já consolidados, que são totalmente desprovidos de segurança jurídica, que é o Grande Serviluz, o Pirambu, o Bom Jardim, áreas lá, seja da União, ou seja, de famílias que tinham, e não houve nenhuma interação, tanto do poder público, para intermediar essa solução. E aí a gente busca essa legislação pertinente, onde se tem possibilidade, que é o caso do plano diretor. O plano diretor hoje tem sido, para nós dos movimentos sociais, uma grande possibilidade da gente tentar resolver ou aliviar tais situações, entendeu? Mas não é fácil, porque para o tópico direito à moradia não é um artigo de luxo, às vezes, mas é muito caro. Isso até um item das mais caros de sobrevivência é o acesso à moradia, porque você coloca mais ou menos 10% do valor da unidade habitacional é a terra. Arnaldo, você colocou, e não poderia ser diferente, até pela função, pela sua profissão de advogado, presidente da Comissão de Conflitos Fundiários da OAB, assessorando aí ao Ceará Periferia, você colocou que a Constituição de 1988 consubstancia a moradia como um direito da pessoa. Como consubstancia tantos outros direitos, educação, gratuita, saúde, de qualidade, saúde e tantos. Aqui não vai nenhuma crítica à Constituição ter colocado como direito fundamental. Mas vai aqui uma reflexão sobre a inexequibilidade, a ineficácia. Como é que vocês pensam diante dessa... Você tem o poder público que não tem os recursos necessários para atender a demanda. Esse mesmo poder público que não tem os recursos necessários, muitas vezes não tem isto como prioridade. E esse, para mim, é o grande problema. É quando o poder público não tem o direito à moradia como uma prioridade das suas políticas públicas. Né? É tão grave isso quanto não ter os recursos, porque os recursos, embora mais lento, você pode buscar com os vários programas que existem hoje no governo federal. Como é que vocês fazem essa mediação para poder chegar a esse atendimento? O déficit hoje, ele cresce a cada ano ou ele de alguma forma tem diminuído? Como é que está isso? Diminuído jamais. Controlável. Em relação ao que está sendo indagado, é o seguinte, nós temos um problema sério de recurso. Contudo, como bem você levantou e a Olinda colocou, nós temos uma questão que é, digamos assim, a disponibilidade dos gestores públicos em dedicar uma parte do orçamento para a habitação de interesse social. Vamos focar na habitação de interesse social. A gente poderia nós temos um fundo municipal de habitação, temos um conselho, temos uma secretaria, não é isso? Mas precisa que nós possamos ter recurso, acessar recurso. Quanto do orçamento do município de Fortaleza, vamos no sigilo de Fortaleza, está dedicado para a habitação de interesse social? Se você pegar o orçamento do Habitafor, a maior parte do orçamento ele está com recursos federais e tem o recurso municipal, do Tesouro Municipal. Se a gente pudesse pelo menos garantir um percentual mínimo de recurso para estar e vir para o fundo e assim pudesse espraiar isso para os demais municípios e também da mesma forma o Estado, nós teríamos condição de garantir recursos para aportar pelo menos como contrapartida para viabilizar empreendimentos. Porque o Minha Casa Minha Vida, como bem disse a Olinda, nas grandes cidades, precisa que você tenha condição de adquirir a terra e de levar infraestrutura. Então, com isso, precisa de uma contrapartida. Então, com esses recursos estando aportados já pelo Tesouro Estadual ou Municipal, você consegue dar a contrapartida.
a esse Eu posso ser processo. uma prática? Sim. Por exemplo, o governo federal lançou um programa chamado recentemente, inclusive está até aberto às portarias, que é o Sub-50, o FINIS, onde o governo federal disponibiliza para os municípios pequenos um recurso de 160 mil para a construção de unidades habitacionais, dependendo da população do município. Vamos tomar, por exemplo, o município de Senador Pompeu, certo? Que recebe uma possibilidade de construir 20 casas, com cada valor da unidade é 160 mil. Nesse valor, tecnicamente, de 160 mil, o prefeito ou a prefeita tem que construir a casinha lá, do trabalhador rural, do trabalhador urbano, 160 mil com tudo, com recurso e tudo, com dinheiro. Só que esse dinheiro não dá para comprar terra, certo? Então, em muitos casos, os prefeitos não querem se envolver, não querem ir atrás, ou então eles não têm terra disponíveis no município para colocar à disposição desse recurso para construir a casa. Então, a nossa luta hoje é para que o governo federal crie, assim que nem o SUS, o Sistema Nacional de Habitação, o Plano Nacional de Habitação, porque no SUS você tem o recurso para a saúde, vem do nacional, cai num fundo municipal, o município é obrigado a disponibilizar um percentual para aquela política, certo? Vamos pensar na regularização fundiária, no papel da casa, que é um recurso pequeno. Se você, com R$1.000, você regulariza uma casa, vamos dizer assim. Então, se tivesse um fundo nacional de habitação de interesse social, você destinava para as políticas, que são 5. Você tem a regularização fundiária, você tem a melhoria habitacional, você tem a urbanização de favela, o saneamento, você tem a produção mesmo de habitação e você tem também a requalificação daquelas áreas degradadas. Tá entendendo? Então, o fundo é para isso. E a melhoria habitacional, e a melhoria que é a reforma das casas. Das casas. Que são programas que já estão em execução. Na saúde tem, na educação. E nós estamos, só para complementar essa fala da Olinda, os instrumentais jurídicos estão aí. Além de estar esculpido na Constituição... Não é por falta certo? de lei. Não é falta de lei. É iniciativa política. Aí nós temos hoje a REURB, a Lei 13.465, que permite você, também nela consta, além dos planos diretores, a possibilidade de você conseguir regularizar. E nela também dá lá as opções para você conseguir resolver esse conflito, atendendo este interesse do proprietário, do direito à propriedade, versus o direito à moradia. Então, se você conseguir trazer recursos, você vai conseguir viabilizar esses acordos. E eu ainda defendo mais ainda, só um detalhe, que é na construção civil que você tem dinheiro no prato, comida no prato. Porque você move toda a cadeia da construção civil. Enquanto nós estamos falando aqui, o prefeito Evandro Leitão assinou ontem um projeto, uma mensagem de lei, destinando 5% das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para pessoas em situação de rua. É a primeira iniciativa do prefeito Evandro Leitão nessa área, voltado especificamente para as populações em situação de rua. Aí você tem um outro problema, que é a falta, digamos, de controle do poder público. Porque nessas horas, aí aparece, né? A gente sabe disso, pessoas que não estão nas ruas, mas aparecem diante de uma possibilidade como essa para buscar a sua casa. Há, inclusive, uma crítica também, segundo a qual existe a indústria da invasão, na periferia. E tudo isso, se essa indústria existe, essa crítica ela é cabível, é porque há um descontrole, ou seja, não há controle algum, porque o poder público já devia dispor de um cadastro para saber que uma pessoa que uma vez invadiu uma área, essa área foi regularizada, ela recebeu a sua casa, se ela aparecer novamente em um outro movimento como esse, era para a prefeitura saber, era para o governo do estado saber, o governo federal saber, e dizer assim, não, aí já tomar uma outra medida, porque quem é beneficiado uma vez, pressupõe que estaria resolvido aquele problema. Mas isso também ainda é muito agudo, esse tipo de coisa, Arnóbio? Isso é uma situação muito complicada. Porém, a gente hoje, essa questão do morador de rua, né, da população em situação de rua, já tem um processo de acompanhamento bem forte, né? Não só as secretarias competentes, né,
acompanham, no caso aqui de Fortaleza, como também o Ministério Público tem As acompanhado políticas isso. transversais, né? Tem acompanhado e monitorado isso. Tem o pessoal no Ministério Público que acompanha, a Defensoria Pública acompanha, então você consegue. É claro que você pode ter um momento que você vai furar alguém, mas já tem um acompanhamento. Agora, você tem que ter o período da transição, né? E aí vem a questão da moradia no centro, certo? Como nós vamos poder requalificar a área central e trazer a temática da habitação para o centro, porque quantos prédios público ou privado estão abandonados no centro? Nós, inclusive, do Ceará Periferia, estamos aí, né, numa empreitada, né, doutora Olinda, para levar, pelo menos nesse primeiro momento, requalificar 2 prédios para moradia no programa Minha Casa Minha Vida. Então, com esta perspectiva, a gente consegue aí ir atendendo. E é importante também registrar que após esse período de abstinência, né, de produção de habitação aí de cerca de 6 anos, né, agora a gente conseguiu contratar muita coisa em Fortaleza. Então, e a Prefeitura de Fortaleza hoje tem dado um apoio fundamental, tem dado todo, assim, aberto as portas, não só para o mundo, que aí você pode, no Minha Casa Minha Vida, você pode apresentar via as empresas, né, isso que é como a Olinda falou, o Sinduscom, e você também as entidades como nós, proponentes. E o município de Fortaleza, que a gente quer registrar isso e agradecer o apoio do Habitafor, do gabinete do prefeito, da Selma, que tem facilitado o trabalho, seja qualquer proposta de habitação de interesse social. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui. Antes, só dar aqui uma nota de utilidade pública. O governo do Ceará inaugurou o projeto Malha d'Água, iniciativa que amplia a infraestrutura hídrica do estado e assegura o fornecimento de água para 280 mil pessoas no Sertão Central. A CAGES será responsável pela operação. Entre os sistemas que compõem a rede integrada de distribuição, preciso destacar o sistema adutor Banabuiú, no Sertão Central, que vai beneficiar as cidades de Banabuiú, Jaguaretama, Solonópolis, Milhã, Deputado Irapuã Pinheiro, Pedra Branca, Senador Pompeu, Piquer Carneiro, Mombaça e além de 38 distritos. Bem ou mal, nessa área de água, esgoto e tratamento, o governo tem possibilitado. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos, vamos sequenciar essa discussão na perspectiva desse cadastro do pessoal que precisa de moradia e essa questão também da habitação no centro da cidade, que é algo antiguíssimo, né? Esse discurso ele está na pauta da sociedade, do poder público há muito tempo, mas nenhuma ação é feita nesse sentido. Um instante só e a gente volta. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o nosso observatório, hoje discutindo habitação, o déficit habitacional no Brasil, no Ceará em particular, e mais especificamente em Fortaleza, onde a gente convive com esse problema no dia a dia. A propósito,
o site do governo do estado acaba de publicar uma informação que me parece importante, publicada agora há pouco, desde ontem. São 117 milhões do governo do Ceará que ele garante para a moradia, pelo menos mais 1.000 famílias em Fortaleza. Vocês soube, né? Eu soube, sim. Inclusive, esse aí é para as famílias que ainda estão nas margens do VLT, dos planos. Né? Os movimentos têm essa expectativa ainda dentro do governo do Camilo. Está entendendo? Essa expectativa das famílias remanescentes, né? Que estão alojadas precariamente ao longo da via férrea. Ao longo da via férrea, né? Então, eu estou dando parabéns por essa iniciativa. Já era esperado. Centro da cidade. Moradia no centro, já que você, Arnóbio, trouxe aqui o problema. O que falta para se, digamos, aproveitar melhor aqueles edifícios abandonados lá no centro, transformando em moradias sociais e moradias populares para a população? Há um problema, e aí eu vou colocar para vocês analisarem. Os centros das grandes cidades, e vamos pegar Fortaleza, durante o dia, são extremamente dinâmicos. Não existe mais local com mais efervescência em qualquer país do mundo do que os centros das cidades durante o dia. O problema está à noite. Os próprios serviços públicos não estão alocados no centro da cidade, né? É por isso esse abandono, por exemplo, de Fortaleza. Como é que se vai conseguir organizar moradias no centro de Fortaleza, na medida em que o centro hoje, primeiro, é muito valorizado. Os donos dos edifícios, quer dizer, obviamente que querem fazer jus ao que o mercado assim demanda. Como estão essas negociações, Arnóbio? Com a Prefeitura de Fortaleza, com o governo do estado, porque aí deve ter uma ação integrada. Exato. Passa primeiro o compromisso. Aí, nesse caso, em relação ao centro, a gente tem percebido, não só a gente quando esteve na prefeitura, né? A gente também atuou nesse processo de tentar levar a habitação para o centro. Foi feito estudo, né? Temos levantamento de interesse das pessoas que trabalham no centro em morar no centro, seja na faixa um pouquinho acima da habitação de interesse social, quem ganha 3, 4 salários mínimos. A gente tem esse estudo que foi feito, né? Mas hoje, como você acabou de dizer, é o mesmo problema da propriedade, né? Nós temos, na verdade, latifúndios, entre aspas, no centro de Fortaleza. E a gente, vou citar aqui nomes de famílias que a gente sabe que são donos de imóveis, né, no centro de Fortaleza. Aí o que ocorre? Mas também o poder público é dono de vários imóveis no centro de Fortaleza. Seja o poder público federal, estadual e municipal, que estão lá alguns subutilizados. No governo federal, ele já possibilitou, inclusive, se a periferia é membro, né, como outras entidades, desse acesso, dessa democratização à propriedade para fins de habitação de interesse social. O governo federal também, no programa Minha Casa Minha Vida, permite que você acesse recursos para fazer o retrofit. Também nós temos a legislação, então estamos evoluindo nesse processo. E em todas as tratativas que a gente tem tido, seja com o governo estadual ou com o governo municipal, tem tido o compromisso de poder ajudar nesse investimento para poder requalificar prédios para fim de habitação de interesse social. Nós, Será Periferia, em conjunto com outra entidade, que é a Federação, pretendemos pelo menos propor pelo menos 2 prédios no centro de Fortaleza, que estão em estudo em tratativas. É verdade que digamos, os lojistas que estão estabelecidos no centro da cidade e que muitos deles são donos dessas habitações, eles resistem a abrir espaço com essa finalidade, ou o problema está apenas na questão financeira? Olinda. Também tem muita, digamos assim, lenda, mas também tem um pouco de fato. Pela nossa pesquisa realizada, né, nós fizemos uma pesquisa e deu por mais de 3.000 pessoas interessadas em morar no centro, né? E a gente tem na própria Câmara Logística do CDL, né, eles abrimos um grupo de trabalho, né, para requalificação da área central. Então, tem alguns que se posicionam para o tipo de habitação de interesse social. Eu não quero o morador de rua, eu não quero isso, eu quero fazer
ao que eles chamam de limpeza. Mas o conceito não é esse. O conceito é você trabalhar com todos os atores envolvidos. Se você pensa, imagina, requalificar uma área lá para habitação de interesse social, nós vamos saber qual é a faixa de renda que permite morar lá. Por exemplo, você sabe que a legislação urbana municipal, em vigor, tem aqueles imóveis, são imóveis antigos, a maioria deles que não dispõe de vaga de garagem. Certo? Então, a solução para uma suposta requalificação daquelas áreas vai ter que achar uma outra tipo, ou o aluguel de um edifício garagem, de um prédio próximo, né? Porque uma família que supostamente vai morar lá, ela pretende ter um carro ou uma moto, ou melhorar de vida, né? Certo? E tem uns que resistem também para que os moradores de rua, né, de população de rua, morem num lugar específico, né? Eu defendo que haja uma solução intermediária, certo? Que tem que ter uma política específica para a população em situação de rua, que ele seja incluído o máximo possível, entendeu? Que seja tratado, tá entendendo? Não necessariamente nas moradias que vocês pensam. Exatamente. Para o centro da cidade, porque está em outro padrão. Exatamente, tem uma passagem, né? Tem uma passagem, né? Certo? Mas que ele seja incluído, certo? E que o permissionário ou o comerciário, né, que esteja lá trabalhando, né, que na maioria deles foram que responderam às perguntas, né, lá da nossa pesquisa, os estudantes, lá tem várias universidades, estudantes que moram no interior, na região metropolitana, que eles querem morar próximo, né, do serviço deles, da escola, né. Esses são os possíveis habitantes, né, lá das áreas centrais, né. Então, em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, dá certo. Entendeu? Mas tem que conversar mais com a iniciativa privada, tem que conversar mais com os próprios comerciantes, com a Câmara de Lojistas, de que todos possam dizer assim, o centro é nosso, e morar no centro é legal. A moradia tem que ser requalificada. O empresariado do centro da cidade é receptivo à transformação de algumas unidades daquelas em habitações para poder abrigar seus próprios funcionários? Eles são receptivos? Sim. São? Sim. Existe algum grupo, porque aí baixa na questão financeira. Nós tivemos, não vou falar nome de grupo aqui, né? Que tem muitos prédios no centro e a gente buscou, né, isso no ano, né, 2023 para botar numa proposta que quando estava aberto o ciclo, que vai reabrir agora, e não tivemos receptividade. Certo? Nem sequer receberam uma vez para a gente tratar, dialogar, mas depois ouviram a conversa, mas parece que não acreditaram. O CDL também, né? É o mais aberto. Certo? A Câmara de Diretor Logística é o que mais abre esse debate. Mas o governo do Estado e a Prefeitura, eu posso dizer, nas tratativas que a gente tem tido, né, Olinda? A gente tem realmente se colocado à disposição, inclusive se colocando como podendo até aportar como contrapartida para viabilizar grupos, como o IAB, o CREA, né? Vários segmentos têm buscado esse debate, a universidade. Entendeu? Certo? Lá tem várias universidades lá no centro, né? Eu pedi que a nossa produção fizesse um levantamento sobre os últimos governos municipais e suas políticas habitacionais. E a jornalista Sueli Frota, que nos ajuda aqui na produção, fez um levantamento a partir da gestão Luiziane Lins, que foram 8 anos, 2 mandatos. É bom a gente fazer esse retrospectivo, resgatar essa história. A Luiziane prometeu que entregaria, até o final dos seus 2 governos, 10.300 unidades habitacionais populares. Ao final, ela entregou 5.886, ou seja, pouco mais de 50% do que fora prometido. A gestão Roberto Cláudio, mais recente, prometeu 13 mil moradias para as famílias de baixa renda, né? A gestão Sarto, apenas 3 mil moradias. Quer dizer, há um fracasso aí em relação aos seus 2 antecessores, né? O Roberto Cláudio entregou 13 mil, portanto, o dobro do que teria entregue a Luiziane. O Sarto, apenas 3 mil moradias. A estimativa da Habitafor é de entregar 3 mil moradias até 2026, na atual gestão, né? Só apenas 3 mil moradias, embora o prefeito tenha acabado de assinar
essa mensagem. Eu acho que essa meta vai ser superada, porque, veja bem... Você foi de lá, da Pitafol, pois é, eu queria... Exatamente. Eu queria só contextualizar aqui. Veja bem, quem é que está financiando a moradia? Dessa época para cá, tá bom? Recursos municipais, quase zero, ou talvez não chega nem a 1%. Certo? Então, nessa linha da vida aí, é o governo federal que está mantendo. Luiziane governo Lula, Luiziane aqui, né? Certo? Então, começo do Minha Casa Minha Vida. 2009. 2009. O Minha Casa Minha Vida começou em 2009. Certo? Então, o Roberto Cláudio já pega, tá entendendo? Final do Minha Casa Minha Vida, certo? Mas ainda aberturas do governo. Mas teve uma decisão de fazer. A área disponibilizou terra, disponibilizou legislação, tá. Então, aqui nós já estamos... O governo Sarto, uma negação, um fracasso. Porque ele deixou surfar na bananinha, digamos assim. Você tinha o governo Bolsonaro, que era negado, né? Mas você tinha tudo que o outro tinha deixado. Então, ele concluiu o que o outro deixou, né? Aí você tem aqui o governo Lula. A retomada do Lula 3, a abertura do Minha Casa Minha Vida, nós estamos totalmente favorável, nós estamos num momento favorável do Minha Casa Minha Vida, não é o ideal. Mas você tem uma ampla linha de acesso ao governo federal, com várias linhas. Sim, certo? porque você tem o governo que é do mesmo partido. Exatamente. Você tem o prefeito que é do Exatamente. mesmo partido. Governador. E, aliás, isso é sempre usado como um discurso para mostrar a importância de que todos estejam unidos para poder potencializar um pouco mais a busca, a captação dos recursos para atendimento de políticas públicas que favoreçam. Você tem um universo favorável aí, e essa meta certamente vai ser ampliada. Eu vou trazer aqui para o nosso internauta para saber do que é que nós estamos falando. Levantamentos assim, gerais. Mais de 367 mil imóveis no país não possuem sequer um banheiro. É a chamada moradia precária. Exato. Ou seja, é negado ao cidadão o direito de fazer as suas necessidades de forma cidadã. Então você vai para o saneamento. Como a gente sabe. Vai para o saneamento. Isso é que está aí o marco saneamento, Exatamente. tentando exatamente fazer isso aqui agora. Embora ter um banheiro em casa não necessariamente tem a ver com saneamento. Você pode ter um banheiro e ter uma fossa. Uma fossa séptica. Mas se tivesse mas se tivesse universalização do saneamento, isso aí era saneamento puro. Eles construíam o banheiro, faziam a ligação da água e do esgoto. Aliás, a CAGES está enfrentando um problema muito sério agora, porque o governo, ao estabelecer o marco do saneamento, já tem a infraestrutura de saneamento hoje, Fortaleza, região metropolitana, bastante avançada, mas as pessoas não querem se interligar, porque as pessoas não querem pagar, porque é um ônus a mais. Claro. Não querem pagar. Mas aí você tem a taxa da modernização. Né? Esse é um problema que vai se agravar, né? Na medida, porque quando o governo investe os milhões que está fazendo para poder dotar a cidade de infraestrutura de esgotamento sanitário, ele está buscando com que as pessoas possam se beneficiar. E para se beneficiar precisam, obviamente, que se integrar essa rede. 2,5 milhões de pessoas residem em espaços inadequados, sendo mais da metade em casa com estrutura de taipa. Ainda existe casas de taipas e as pessoas expostas, por exemplo, à doença de Chagas, porque a casa de taipa é hospedeiro do barbeiro. Nós do Ceará Periferia, nós estamos construindo, sim, no estado do Ceará, várias casas de alvenaria substituindo a casa de taipa. No programa Minha Casa Minha Vida Rural. Mais de 93 mil cearenses vivem em domicílios sem banheiro, portanto está naquela estatística primeira. 262 mil imóveis são de taipa somente no Ceará, e vocês estão com esse programa aqui em Fortaleza, que é da reconstrução, né? No estado do Ceará. Em todo o Ceará. Né? Não deixa de ser um retrofit, né? Aqui. Em tese. Você substitui uma casa de taipa por uma casa de alvenaria, portanto, com outras condições. É uma dignidade, então, Sim, não tenha dúvida. Esses são dados, inclusive, ainda de 2012. Certamente que esses dados estão até defasados, porque você me disse que a taxa de aumento de crescimento do déficit habitacional está em 2,5% ao ano, quer dizer, então você imagina.
como é que vocês estão, nesse instante, Arnóbio, buscando... Você me disse que a Prefeitura de Fortaleza, através do atual prefeito, tem sido muito receptivo, tem sido parceiro, tem buscado isso. No âmbito do governo do Estado, já que as políticas imaginam integradas, como é... Vocês já levaram essa demanda sobre o centro de Fortaleza, por exemplo, e sobre as áreas em conflito na periferia, que são várias ainda hoje? A gente tem tratado isso com a Secretaria das Cidades, né, com a Habitafor e no governo do estado lá com o pessoal da assessoria do Elmano. A gente sabe que o governador Elmano está no sangue dele, né? Ele veio do movimento, né? Foi advogado do MST, conhece o tema, certo? Está umbilicalmente ligado, tem aportado recursos para viabilizar isso e o governo Evandro, com também o pessoal da Habitafor, tem muito compromisso disso. A gente tem procurado só tentar maximizar esse processo. O quanto mais, além do recurso do Minha Casa Minha Vida, que também é limitado, né? Porque você tem que ter uma proposta, aprovar na Caixa Econômica, tem toda uma burocracia. O que mais podemos fazer, certo? O que é que pode ir a mais? O governo do estado pode desapropriar prédios no centro da cidade de Fortaleza para poder requalificar para fim de habitação de interesse social. O que o município pode fazer a mais? Essa discussão a gente tem feito. Está ainda embrionária? Tá, porque tudo a gente esbarra na questão do recurso. Por isso que a gente fala aquela questão de aportar, trazer, como a Olinda colocou, o Sistema Nacional, né, de Habitação. Então, neste tópico a gente tem avançado. Agora é importante registrar aqui que o município de Fortaleza também tem avançado nessa questão da melhoria. Tem recursos que eles têm aportado do Tesouro Municipal para várias reformas, priorizando o banheiro, certo? Ao longo de vários municípios, de vários bairros periférico de Fortaleza, como também tem aportado um grande recurso, um programa de regulação fundiária. Eles estão numa meta usada aí para mais de 10 mil títulos, certo? Então, tem avançado nesse processo bastante. Não sei se a Olinda quer complementar. Não, só queria dizer, ainda voltar, né, para o desafio do futuro, né, que nessa luta pelo direito à moradia é uma luta quase, digamos assim, insana, porque enquanto a gente discute, né, você vê aí na mídia nacional o debate do tarifaço, né, do americano, né, então você vê que os insumos para o direito à moradia, a tendência é chegar ao máximo de valor possível, né, certo? Porque se você considerar aqui uma unidade habitacional hoje em Fortaleza, vamos pegar na faixa do Minha Casa Minha Vida, né, está 180 mil, né? 980 mil o valor da unidade, né? Desse valor de 180 mil, você tira de até 10% para o valor da terra, para a compra da terra em áreas urbanas bem consolidadas, onde eles chamam área superior com infraestrutura, certo? E esse material, que é o insumo para a construção da unidade habitacional, hoje já não dá conta, certo? Porque está, né? Sim. Certo? O mercado ele mesmo se regula. O cimento, ferro, e assim vai por diante. Tudo tem sofrido os reajustes normal e tendem a aumentar cada vez mais. Em função do tarifaço, do aço, né? Se faz necessário, portanto, que os planejadores dos governos, a partir do governo federal, que é, digamos assim, a fonte principal para políticas como essa, também refaçam seus cálculos em relação a isso para mudar essas faixas. Exatamente. Né? E aí eu não estou falando somente da região metropolitana. Eu acho que nas cidades de 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, que aqui no Ceará a maioria está nessa faixa entre 50, né, e menos de 20, certo? Essas políticas têm que chegar lá, certo? Na periferia, nas zonas urbanas, certo? E sem falar, tá entendendo? Certo? Em alguns casos de abandono de território, certo? Pelas essas briga de território, dificuldade de território, certo? E aí isso vem esbarrar tudo em Fortaleza, na região metropolitana. Como é que está, Arnóbio, a questão das invasões? Continuam, está mais contido, tem mais controle? Está mais contido. A gente tem observado, porque os movimentos mesmo que atuam na área de habitação, eles não têm, os movimentos principais, né, Olinda? Não tem... essa prática, né? Prática mais os movimentos têm aderido realmente, certo? Muito embora tivemos esse período de abstinência, ao processo dos instrumentos corretos de acessar a habitação. De proposição, né? De negociação, sentar na mesa de negociação dos conselhos e dizer, olha, eu quero construir tais unidades habitacionais. Quais são os números que vocês têm hoje em termos de Fortaleza e região metropolitana de déficit habitacional? Qual o número de famílias cadastradas vocês têm hoje?
A Olinda acabou, no anterior, ela tinha falado em torno de 300 mil, não é isso? E a maioria é na região metropolitana, e aí eu digo assim, porque não é só aqui na região metropolitana, você já estende isso aqui para a região metropolitana do Cariri, e você vai também para a região de Sobral, certo? O déficit habitacional grosso, digamos assim, né? Essas políticas. E aí quando você pergunta assim, numa cidadezinha pequena, como Nova Olinda, ou então Areré, certo? Tem déficit habitacional? Tem, sim. Tem coabitação. Está em coabitação, estão no aluguel, está em todo lugar. Mas no rural é muito claro isso. Tem muito mais. Bom, é evidente que nós temos... Esse assunto ele é inesgotável, porque tem muitos outros aspectos para se nós estamos numa debater. Conferência. Mas o nosso tempo também já se exauriu. Eu quero dar mais uma nota de utilidade pública. A CAGES assinou um contrato inovador e inédito no Brasil com o grupo de Agência Francesa de Desenvolvimento. O acordo, no valor de 200 milhões de euros, para a Fortaleza, vai permitir uma trajetória sustentável pela companhia na expansão da universalização dos serviços de água e esgoto no estado do Ceará até 2033. Ou seja, é o governo do estado, através da CAGES, buscando agências multilaterais, como a ADF, que é a Agência de Desenvolvimento Francesa, isso foi assinado na semana que passou, aqui em Fortaleza, porque os recursos somente do Brasil, do Tesouro, não são suficientes para se atingir a meta estabelecida. Por isso, essas iniciativas desse tipo. Eu quero agradecer a você, Arnóbio, aqui, pelas suas considerações finais, desejando desde já que o trabalho de vocês seja exitoso. Obrigado e parabenizar a iniciativa, né, Arnaldo, e dizer que nós estamos à disposição, não só pela entidade, como também pela OAB, para qualquer outro esclarecimento. Olinda, muito obrigado aqui pela sua participação, enfim, e a sua contribuição para mostrarmos um pouco sobre essa realidade que é tão doída para todos nós. Obrigada, agradecer os queridos ouvintes, né, telespectadores, e dizer que o nosso compromisso é com a vida acima de tudo, né, certo? Então, uma casa é vida para uma família, certo? Uma mãe solo, um trabalhador rural, uma família que precisa de um abrigo, um morador de rua, né? Uma pessoa em situação de extrema necessidade, né? E que, principalmente, certo? Então, se o ano que vem é ano de eleição, certo? Então, nós não podemos parar nunca e sensibilizar, principalmente os parlamentares, dizer onde é que estão colocando as emendas, cadê as emendas, cadê o orçamento público, porque o direito à moradia é igual o direito à saúde, é igual o direito à educação, a todas as políticas. Se essas emendas fossem destinadas especificamente durante 2 anos para a habitação, onde há o déficit habitacional, certamente nós teríamos a solução. Isso aí, meu Ou um grande passo, então, né, na solução. Fica aqui a sugestão. Obrigada. Não dá para se pegar as emendas e a gente nem saber para onde é que vão. Aliás, nem saber, vírgula, a gente sabe para onde é que vão. Não é? Eu estou dizendo assim, definição de políticas, né? Porque são eles, os representantes, eles destinam os recursos para onde eles podem fazer. Se fizer para uma política pública como essa, que é habitacional, certamente a gente conseguiria vencer isso e, portanto, daqui, quem sabe, 10 anos, não estarmos aqui falando sobre o mesmo tema, né, que é tão doído para todos nós. Muito obrigado a você. Foi mais uma edição do Observatório. Eu peço que você se inscreva em nosso canal, siga-nos nas redes sociais, Arnaldo Santos 1303 ou Observatório com Arnaldo Santos. Até o próximo Observatório. Até lá.